Olá, que bom ter a sua companhia. Nossa análise hoje vai mergulhar fundo nas transformações no direito contratual brasileiro. E para isso, a gente vai se basear no caderno 26 do projeto ENAC Turbo, um material fantástico elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto. Para quem atua na área ou está naquela reta final de preparação para provas, pode ter certeza, entender esses novos princípios é, assim, absolutamente crucial. Para a gente começar, vamos direto à pergunta que define tudo, né? O que de fato mudou na essência dos contratos por aqui? E a resposta, olha, vai muito além de um mero ajuste na lei. A gente está falando de uma verdadeira virada de chave, uma mudança de mentalidade na forma como os acordos são vistos, celebrados e, o mais importante, como eles são julgados. A nossa jornada hoje está dividida em 5 etapas bem estratégicas. Pense nisso como nosso mapa do tesouro para navegar nesse universo jurídico. A gente começa com essa grande mudança de paradigma, depois mergulha nas forças que regem os contratos mesmo sem estarem escritas, entende a mecânica de como eles se formam e, para fechar, vamos desvendar algumas das armadilhas clássicas de prova. Muito bem. Primeiro ponto, o novo jogo contratual. É aqui que a gente precisa entender como a Lei de Liberdade Econômica não só mudou algumas regras, mas ela, na verdade, alterou o tabuleiro inteiro do jogo, especialmente para contratos civis e empresariais. Ela instituiu uma filosofia completamente nova. E essa nova lei se sustenta em 2 pilares gigantes. O primeiro, intervenção mínima, ou seja, a justiça só deve mexer em um contrato em último caso. É uma medida excepcional. O segundo pilar é a paridade presumida. O que isso quer dizer? Que a lei agora parte do princípio de que, em acordos civis e empresariais, as partes são gente grande, sabem o que estão fazendo e negociaram em pé de igualdade. E é aqui que o jogo muda de verdade. A forma como as partes decidem dividir os riscos no contrato agora é sagrada. Se o contrato diz que o risco da variação do câmbio é da parte A, um juiz não pode depois simplesmente decidir que o risco é da parte B. Como o professor Lessa sempre destaca, essa regra dá uma previsibilidade, uma segurança jurídica gigantesca para o ambiente de negócios. Agora, vamos falar sobre as forças invisíveis do direito contratual. Sabe aqueles princípios que, mesmo que não estejam escritos em cláusula nenhuma, estão lá, governando todo e qualquer contrato? Eles moldam o que se espera de cada parte em todas as fases da negociação. E a principal dessas forças, a rainha de todas elas, é a boa-fé objetiva. E atenção, não se trata de uma intenção, mas de um comportamento que se espera. Agir com lealdade, com honestidade, com cooperação. E olha que interessante, isso vale para todas as fases, antes de assinar, durante a vigência e, acredite, até mesmo depois que o contrato termina. Pense no dever de manter sigilo sobre uma informação confidencial. Esse quadro aqui é ouro, porque ele mostra como a boa-fé funciona na vida real. Os tribunais usam essas ferramentas para garantir a lealdade. Por exemplo, uma parte não pode agir de um jeito por meses e do nada exigir algo totalmente oposto. Outro ponto fundamental é a suprécio. Um direito pode sim ser perdido se a pessoa simplesmente não o exerce por um longo tempo. Ok, vamos agora para a parte mais prática. Quando exatamente um contrato nasce? Isso é fundamental, especialmente hoje em dia, quando a gente negocia por e-mail, por WhatsApp. Saber o momento exato em que o acordo foi selado define direitos e obrigações. A regra geral no Brasil é a teoria da expedição. Isso significa que o contrato está fechado no momento em que a aceitação é enviada, não quando ela é recebida. Se o sim foi disparado num e-mail às 10 da manhã, o contrato nasceu às 10 da manhã. Mas, e sempre tem um mais, né? A pegadinha mora na exceção. Se a pessoa se arrepende e manda uma retratação que chega antes ou junto com o sim, aí o contrato não se forma. Agora, atenção redobrada. O próximo tópico, o contrato preliminar, é um clássico, uma fonte de confusão e um dos temas favoritos em questões de concurso e da FGV. Existe um grande mito sobre a necessidade de registro e a gente vai desvendar isso agora mesmo. Lendo a letra fria do Código Civil, a regra parece bem rígida, não é? O texto dá a entender que, para uma promessa de compra e venda ter validade e poder ser executada, ela precisa, obrigatoriamente, ser registrada em cartório. Parece que não tem discussão, certo? E isso nos leva à pergunta de R$1 milhão. A pergunta que muitos candidatos erram. Se aquela promessa de compra e venda de um imóvel não foi registrada, o comprador simplesmente perde o direito de obrigar o vendedor a concluir o negócio? E aqui vem o pulo do gato, a pegadinha que derruba muita gente. A resposta é não. O STJ, através da súmula 239, pacificou esse entendimento,
A falta de registro não impede o comprador de exigir o cumprimento do contrato contra o vendedor. O registro é essencial para outra coisa, para dar publicidade e proteger o comprador contra terceiros. Por exemplo, se o vendedor de má-fé tenta vender o mesmo imóvel para outra pessoa. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar um pente fino em outras armadilhas clássicas de prova que todo mundo precisa conhecer. São aqueles detalhes que, como o professor Lessa sempre alerta, fazem toda a diferença na hora do vamos ver. Primeira armadilha, a localização. Parece uma coisa boba, mas a resposta é muito específica e, para muita gente, contraintuitiva. A resposta é essa, simples e direta, no lugar onde foi proposto. Não é onde foi aceito, nem onde será cumprido. É de onde partiu a proposta original. Um detalhe pequeno, mas que pode ser fatal se esquecido. Segunda armadilha, a interferência de terceiros, um conceito que a gente conhece como aliciamento. Isso está diretamente ligado à função social externa do contrato, que protege o acordo contra o resto do mundo. A lei aqui é bem taxativa, a penalidade é fixa. O terceiro que alicia vai ter que pagar uma indenização que equivale ao que o funcionário receberia do contratante original pelo período de 2 anos. É uma indenização tarifada, objetiva. E para fechar, 2 regrinhas de ouro sobre contratos de adesão. Sabe, aqueles que a gente só assina, sem poder discutir as cláusulas? Primeiro, qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula sempre vai beneficiar quem aderiu. Segundo, uma cláusula que faça a pessoa abrir mão de um direito essencial do negócio é simplesmente nula, não vale nada. Então, vamos recapitular o essencial. A nova mentalidade é de liberdade com responsabilidade. Os pontos que precisam ficar gravados são: intervenção judicial é mínima, a paridade é a regra, a boa-fé é a rainha dos contratos, o acordo se forma no envio da aceitação e a promessa de contrato vale mesmo sem registro entre as partes. Dominar esses conceitos é o caminho. E a gente encerra com uma reflexão. Qual desses princípios modernos, a intervenção mínima, a função social, a boa-fé, terá o maior impacto no futuro do direito brasileiro? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!